Muito boa noite, meus amigos. Bem-vindos a mais uma atualização do mercado cripto. E como eu falei ontem, a tendência do médio e do curto prazo é de baixa, né? Eu estou aqui no gráfico do Bitcoin de 1 hora agora e durante o dia o Bitcoin simplesmente caiu e veio pegar essa liquidez aqui dos 98.100 que eu já tinha falado no vídeo de ontem. Vocês terão uma noção quando eu passo para o gráfico de 4 horas. Vamos ver onde estava essa liquidez aqui dos 98.100. Nesse fundinho aqui de junho desse ano. Então, olha só. O mercado agora, hoje, 13 de novembro, veio buscar a liquidez de junho, né? Onde o BTC deixou esse fundinho aqui, né? Então, eu esperava que ele fizesse isso e fez, tá? Nesse momento, eu já fechei meus shorts, eu estava shortado em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB, certo? Fechei meus shorts na agulhada do Bitcoin aqui, quando ele pegou os 98.100 e começou a recuperar, eu já deixei um stop positivo para todas as alts. E o Bitcoin, eu ainda esperei até um pouquinho, aqui numa hora, ele voltar aqui. Eu deixei um stop positivo aqui no Bitcoin em 99.745. Caso ele enrolasse aqui e fosse mais um pouquinho para baixo, né? Então, quando ele recuperou aqui, agora nessa vela aqui, né, das 19 horas, eu saí do meu short no Bitcoin, mas foram 4 trades bem sucedidos. Tá aí. O que acontece? O que eu vejo agora, né? Dá para notar que o Bitcoin ele meio fez um canalzinho de baixa aqui no 1 hora, né? Então ele tem aqui 3 topos, 1, 2, 3. Fingiu que ia perder aqui o quarto toque, tá recuperando aqui um pouquinho. Só que o que acontece? O BTC numa hora, ele ainda tá vindo bater cabeça na EMA 20, o que pode muito bem fazer com que ele venha, bata a cabeça aqui, né? Ou até provavelmente nesse canalzinho aqui no topo do canal, aqui até a casa aqui dos 102 ou até os 103, tá? E venha mais para baixo, como eu estou esperando esse movimento, pegar alguma dessas liquidez aqui, tá? A gente tem aqui no momento abaixo dos 98.100, liquidez aqui nos 95.800, depois liquidez em 93.375, depois no 91.700, até chegar nos suportes dos 90k, tá? Então eu espero que, se o Bitcoin não fizer uma recuperação muito rápida, a próxima parada dele, como eu venho falando nos últimos vídeos, é aqui entre 90 mil e entre 88k aqui nessa região de suporte, tá? Então é o que eu espero para os próximos movimentos do Bitcoin. Fato é que EMA 200 numa hora fazendo resistência aqui em 103.700, tá? Então, para eu achar que o Bitcoin vai subir, pelo menos no médio prazo, ele tem que superar a EMA 200 no 4 horas, tá? Então ele vem, né? Vem até aqui a EMA 200, com possibilidade de fazer uma acumulaçãozinha por aqui e vir bater cabeça nessa outra linha de tendência que eu já tracei no 4 horas, eu já vou mostrar. Só que nós temos um pequeno problema aqui, eu vou dizer qual é já já. Temos uma liquidez aqui para buscar em 107.500 a 108.300, tá? Essa região aqui, nesse momento, eu vejo como a principal resistência do Bitcoin. Essa região aqui. No momento, para o Bitcoin assumir uma nova tendência de alta no médio prazo, ou seja, no 4 horas, ele precisa superar os 108, tá? 108.300 aqui. Eu não creio nisso, tá? Eu creio que vai vir mais queda se ele fizer isso aqui. Por quê? Vamos
passar aqui o Bitcoin para o 4 horas, que eu vou mostrar para vocês aqui o que nós temos, tá? Então, olha só, temos uma linha de tendência, eu já tinha comentado dessa possível acumulação, né? A gente sabe que entre 101 e entre 98 é suporte, tá? Então, a gente tem aqui linha de tendência de baixa, com um possível terceiro toque quando ele vier nessa região que eu falei que confluiria, que é a maior resistência dele. Por quê? Primeiro, ele fez 2 topinhos aqui, tá? Agora, dia 3 de novembro, ele tentou vir aqui, tentou passar aqui dos 108.300, não conseguiu, tá? E agora, dia 11, ele veio aqui nos 107.500, tentou passar, também não conseguiu. Fora esses 2 topinhos que a gente tem aqui no 4 horas, nós temos a EMA 200 bem exatamente nessa região aqui, tá? Sem falar que um terceiro toque aqui, geralmente, né, quando o ativo está em queda ou quando o ativo está em alta, ele forma uma linha de tendência de baixa ou de alta e dá 3 toques para continuar o movimento, certo? Esse toque aqui que eu espero, né, se o Bitcoin chegar a retornar nessa região aqui entre 107.500 e 108.300, seria para ele tocar aqui, confluindo com a EMA 200 e mandar o ativo para baixo. É essa leitura que eu faço agora. Eu não consigo ver outra coisa aqui a não ser o Bitcoin fazer isso. Ele volta, finge que vai recuperar, só que a tendência no 4 horas é uma tendência de baixa, tá? Como eu já venho explicando nos últimos vídeos, as EMAs 200, 100, 50 e 20 estão alinhadas, paralelas para baixo. Bitcoin assumiu uma tendência temporária de baixa, tá? Então, esse movimento eu acho mais provável de acontecer. Kleber, pode romper? Claro que pode, o gráfico pode fazer o que ele quiser. Tá? Então, para uma alta do Bitcoin, para eu acreditar que o Bitcoin realmente vai subir, ele vai ter que superar essa região aqui dos 108, toda essa região, né? Entre 107.500 e 108.300, que no momento o gráfico me mostra que é a principal resistência do Bitcoin, porque eu tenho aqui 3 confluências, né? Os 2 topinhos que eu já falei, a EMA 200 em 4 horas e a linha de tendência de baixa, que seria o terceiro toque para ele realmente vir aqui e mandar para baixo. Quando que eu acreditaria que o Bitcoin realmente voltou a assumir uma tendência de alta, pelo menos momentânea? Quando ele superasse, né, daqui ele vem, supera, passa esse ponto aqui dos 108.300, tá? Vem para essa região aqui, entre 109 e 110 e começa a acumular aqui. Aí sim, aí eu acredito que ele vindo fazendo um reteste aqui nessa região, ele tem a possibilidade de vir retestar aqui os 126 novamente, tá? Então, quando isso acontecer, né, se acontecer, eu vou entrar num long lindo aqui e vou carregar muito possivelmente aqui até os 125, 126, tá? Eu não acredito, eu tenho visto alguns vídeos na internet, né? Claro que são opiniões de colegas traders, de colegas analistas gráficos. Eles acham que o Bitcoin ainda pode romper os 126 e para 130, 140, 150, 200. Eu não acredito nesse ciclo, tá? Mas é só o que eu acredito. E o gráfico pode fazer o que ele quiser. A questão toda aqui é que se eu pego, por exemplo, um long dessa região até os 126, já seria um belo trade de 15 a 17%. Tá? Então, para mim, eu não acredito que o Bitcoin vá romper muito aqui a casa dos 126, 127. Tá? Eu posso chutar até o número 130k. Não acredito que ele vá passar. O que eu acredito é que caso ele venha aqui, tá? Porque como eu já falei, a principal resistência que ele tem agora no momento é a EMA 200 no 4 horas aqui, nos 108.300. Mas caso ele venha, ele vai vir para buscar essa liquidez aqui, seja em qual ponto, para
enfim, dar início ao bear market dele, tá? E aí a gente vai amargar alguns longos meses de baixa. É isso que eu espero para o Bitcoin. É claro que essa análise é uma futurologia, a gente não sabe o que vai acontecer, são só probabilidades. É por isso que você tem que ficar ligado aí, fazer o seu dever de casa e fazer a sua própria análise gráfica. Isso aqui são só probabilidades. Mas fato é que a principal resistência agora, momentaneamente no Bitcoin, para ele retomar a tendência de alta no médio prazo, é passar dessa região aqui entre 107.500 e 108.300, tá bom? Por enquanto o Bitcoin ainda continua no canal de baixa do 1 hora, tá? Você vê que ele está vindo bater cabeça aqui na 20, já está fraquejando. Eu, eu acredito que nós não vamos voltar a subir, tá? Mas é só o que eu acredito e também não interessa o que eu acredito, né? Eu fico olhando para o gráfico e tomo minha decisão de acordo com o que o gráfico, meu suporte, minha resistência e as médias estão me falando. E por enquanto é para baixo, certo? Então, para pensar em algo, ele tem que superar aqui a EMA 200 no 1 hora, aqui agora, nesse momento, na região de 103.600. Enquanto não passar isso aqui, nada feito, tá bom? Vamos lá. Ether. O Ether também caiu lindamente, veio pegar essa liquidez aqui, né, desse último fundinho, 103, 191, veio aqui até os 3.150, né? Ele tinha essa liquidez aqui no 3.191, veio aqui até o 3.150, está recuperando, mas se o Bitcoin também não recuperar, Ether vai ser para baixo, tá? Então, EMA 200 numa hora do Ether aqui na casa dos 3.500, tá? Enquanto o Ether não recuperar 3.500, é para baixo, não tem o que fazer, tá bom? Então, a mesma análise que eu fiz ontem, eu faço hoje, ativo ainda é para baixo. Eu saí dos meus shorts por questão de realizar lucro. Não quer dizer que ele parou de cair, tá? E nem pode ser que na madrugada aí a gente tenha belas surpresas e ele continue caindo, todos os ativos, né? Quando eu passo o Ether para o 4 horas, mesma é impressionante como o Ether e o Bitcoin estão alinhados, né? Porque olha só, eu vejo aqui no Ether agora essa região aqui, impressionante, parece que é o mesmo, assim, as mesmas regiões, a mesma coisa eu estou vendo. Essa região aqui como principal resistência do Ether. Por quê? De novo, a mesma explicação do Bitcoin. Temos dois topinhos aqui no 4 horas, aqui em 3.745 e 3.653. Confluindo com a EMA 200, nessa região aqui de 3.760, confluindo com o que seria o terceiro toque nessa linha de tendência de baixa no 4 horas. Então, se o Ether não cair daqui direto, porque ele pode simplesmente despencar daqui, tá? Ele vem, finge que vai fazer uma subidinha aqui, né? Bate cabeça em alguma das médias e joga para baixo, pegando essas liquidezes aqui, tá? Como primeiro suporte aqui para o Ether 2.850, tá bom? Então essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade que eu vejo para o Ether é ele realmente recuperar junto com o Bitcoin, né? Então ele volta para cá, para essa região, bate cabeça aqui nessa linha de tendência, aqui na casa de 3.750 e tal, nessa região aqui, certo? E aí sim ele vem e joga para baixo, primeiro suporte 2.850. Essa é a visão que eu tenho para o ativo agora, não tem nada que me faça por enquanto acreditar que faça diferente dessas duas possibilidades que eu falei aqui. Mas pode acontecer do ativo vir romper, né? E aqui a gente está falando, quando ele rompe a EMA 200 no 4 horas, pode fazer uma pequena acumulação aqui em cima dessa região que é resistência, e aí sim vir retestar o topo novamente aqui na casa dos 4.960, na casa dos 5.000 dólares, tá? E é claro que se ele fizer isso, vai ser um long lindo, tá?
e aí dos seus mais ou menos 30%. Lindo. Se fizer. Eu também não acredito, vi vídeos hoje falando de altas do Ethereum para o ano que vem. Mas enfim, isso aí são cenas de próximos capítulos. Eu não gosto muito de futurologia, não. Eu gosto de olhar para o gráfico e ver o que ele está me falando. Se vai romper, quando vai, se não vai, se vai entrar em bear. Para quem é trader, eu acho que isso não importa muito, certo? E é claro que eu trago a minha visão aqui de trader, não é uma visão é, de muito longo prazo ou de muito curto prazo. O que me interessa é se o ativo ele vai cair e vai me mostrar que vai cair, ou se ele vai subir e vai me mostrar que ele vai subir, tá? E como ele sempre mostra, né, a gente está a favor da probabilidade de ganhar dinheiro, tá? Então é o que eu vejo. Pronto, não acredito Ether passando dos 5.000 nesse ciclo. Tudo pode acontecer, tá? Mas eu acho que se ele vier aqui é para buscar liquidez e voltar para baixo. É nisso que eu acredito que pode acontecer, tá? Mas é só o que eu acredito, você não precisa acreditar em mim, tá? É só uma análise, tá bom? Então é isso, meus amigos. Ontem eu falei da dominância do Bitcoin, né? Que ela estava naquela casa ali que não dava para saber porque ela estava exprimida entre as médias, né? Enquanto ela tivesse por aqui, né, entre a EMA 50 e a EMA 200, ele podia ir para qualquer lado. E realmente, ó, ele fingiu que ia perder a EMA 200, aqui foi até aqui na casa dos 59,6%, rompeu a acumulação, explodiu aqui, hoje ele foi até aqui os 60,2, 60,27, né? Quer dizer que ele vai continuar subindo daqui? Não, não quer dizer nada. Aqui ainda está indefinido, só que como o Bitcoin foi para baixo, né, o, a dominância do BTC explodiu para cima, fazendo com que as altas desvalorizassem um pouco. Agora, alguma coisa impede de cair daqui? Não, ele pode vir para cá e simplesmente cair, perder isso aqui e dar início à tão sonhada alt season, né? Nem que seja por um mês, que seja 1 ou 2 meses, e o ativo começar a cair e começar a valorizar as altcoins, tá? Eu ficaria muito esperto, deixa eu passar para o gráfico aqui da dominância no diário, tá? Eu ficaria bem esperto, mas bem esperto mesmo, caso a dominância voltasse aqui para a região de 54,6%. Por que que eu falo dessa região aqui, que ela está exatamente aqui? Porque foi onde o mercado fez aquela mini alt-season em novembro do ano passado, ou seja, há um ano atrás o mercado ele fez uma mini alt-season, tá? Onde o Bitcoin, a dominância do Bitcoin saiu aqui da casa dos 61,5 e ele veio direto aqui, ó. Você vê que ele vem praticamente direto, sem parada, para a casa dos 54,6, tá? E isso deu uma valorização de 200, 300% nas altas, tá? Foi bacana, eu peguei essa valorização, foi lindo, na verdade. Só que quando chegou aqui, ó, ele já mandou para cima, negão. E veio, né, chegando a bater aqui na casa dos 66% de dominância, tá? Então, caso ele for fazer esse movimento aqui, só um momento de atenção aqui na casa dos 54,6%, porque ele pode vir pegar essa liquidez aqui, ele vem, pega essa liquidez aqui, negão, e aí já começa a fazer o movimento de volta, tá? E aí, se ele fizer isso, muito cuidado, porque do jeito que elas subiram, elas vão cair, tá bom? Então, só um momento de atenção para vocês ficarem ligados, tá? Nessa possibilidade aqui que pode acontecer, tá bom? Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Mais um vídeo, né? Graças a Deus, o dia de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí no comentário se vocês querem que eu analise algum gráfico, alguma altcoin. Eu não estou analisando muito altcoin porque eu acho que o mercado não está muito para peixe. Então, eu
eu me simplesmente analiso o Bitcoin e Ethereum e acompanho algumas alts com vamos dizer assim, que elas tenham maior mercado, né? Para não ficar analisando muita alt são mais de 10 mil altcoins, não vou ficar analisando. Mas se vocês tiverem alguma altcoin que queira que eu analise aí alguma probabilidade, manda aqui no comentário, tá bom? Eu vou ficando por aqui, valeu, até a próxima.